Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Sua Onda. A Sua Onda tem... O que ela tem mesmo? Ela tem um monte de coisa, mas ela é realizada pela Rádio Mar Azul, a rádio da tua vida, meu querido. Não é a fala certa da rádio certa, mas essa fala também tá certa. É nós. E também da Sua Onda, da sua agência, a sua agência de marketing no planeta. Meu Deus do céu, tanto que eu já falei errado agora, mas tá tudo certo, meu querido. E sabe por que tá tudo certo? Porque o nosso convidado de agora vem falando sobre coisas maravilhosas. E isso tá significando o quê? Jesus. E por que não? Porque não tem nem por que não. Seja muito bem-vindo, podcast. Podcaster. Meu Deus do céu, tanto que eu tô nervoso. É emoção, né, Eu tô Alex? muito emocionado. Mas a palavra de Deus, ela faz um pouco com a gente isso, né? Ela às vezes nos embaralha, porque às vezes a gente não consegue entender muito quais são os planos de Deus. É interessante ter um versículo que diz o seguinte: os nossos planos não são os planos de Deus. Os planos de Deus são mais altos que o nosso, né? Então, às vezes a gente está pensando em uma coisa, mas Deus tem coisas bem melhores para nós. Que bom estar aqui de novo contigo. Que bom estar podendo conversar com vocês. Nós estamos indo agora aqui para o 5º episódio, né? Já é um tempo, parece que começou ontem, né? É verdade. Cada vez que eu estou aqui, agradeço muito essa oportunidade que tu dá, que tu tens aberto aqui para que nós possamos falar de Deus, né? Eu creio que, de alguma forma, o que a gente tem conversado aqui vai entrar no coração das pessoas que estão assistindo, vai poder fazer a mudança, né? Porque Deus veio para que a gente tenha uma vida em abundância, né? E precisamos cada vez conhecer mais. Mas eu fico feliz aqueles que estão acompanhando desde o primeiro episódio, né? E eu gosto sempre nessa primeira etapa, Alex, dar uma repassada, porque a gente acaba esquecendo. Eu não sei que ritmo que as pessoas estão lendo, né? Ouvindo talvez uma semana outro. Mas tudo começou entendendo que existe o mundo e existe o céu. E nós precisamos definir se eu quero viver ligado ao mundo ou eu quero buscar Cristo, estar ligado ao céu, né? O segundo é, a partir do momento que eu sei que existe uma divisão entre um e outro, eu quero o lado bom. Eu tenho que optar entre a morte e a vida, eu prefiro optar pela vida. E quando eu opto pela vida, eu deixo de ser criatura para ser filho de Deus, né? Então, a partir do momento que eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de todas as coisas, né? E acabo tendo um relacionamento com Deus. Depois que eu acabo sendo filho, obviamente o Espírito Santo habitando dentro de mim, ele vai trabalhando na minha vida e vai promovendo uma transformação, né? E essa transformação vem na sequência de um arrependimento, quer dizer, eu não quero mais ser aquele cara ruim, não quero ser aquele cara mal, não quero mais fazer essas coisas erradas, então eu me arrependo, eu peço perdão a Deus, né? E nesse meio tempo eu vou à busca do que consolidar isso, que é o batismo nas águas. Então, quando eu vou batismo nas águas, que foi o que falamos na outra semana, a partir do momento que eu me batismo, eu como se eu faço uma cerimônia, né? Quando você casa, você tem um casamento, isso prova que você é casado. A partir do momento que você se forma numa universidade, você tem uma cerimônia de formatura, então isso prova que você é formado. E dentro da palavra de Deus, ele diz que quem crê e for batizado, receberá o reino dos céus. Então nós, como cristãos, necessitamos passar por esse processo, porque o batismo, né, que a palavra fala de baptismo, a tradução da palavra baptismo é afundamento. Então, a partir do momento que eu mergulho com duas criaturas, aquele cara ruim que me incomodava e eu que quero ser a nova criatura, a partir do momento que eu mergulho, a velha criatura morre lá e a nova, ela sai renovada. Talvez daqui 1 ou 2 semanas o diabo vai querer acusar você e você vai dizer, não, esse cara ruim já morreu lá atrás, né? Então, Alex, isso a gente viu até agora, né? E qual que é o nosso grande desafio? É caminhar na direção de Cristo, né? Então é como se você deixasse de um lado e começasse a caminhar para o outro lado. Então a gente sabe hoje que o mundo ele tem muitas coisas interessantes, né? Muitas festas, muitas baladas, muitas bebidas, muitas drogas, a lei da vantagem, o roubo, a enganação, e isso nós precisamos deixar de lado e buscar as coisas que são lá do alto.
Só que o problema é o seguinte, a partir do momento que eu tento sair, a quem eu pertencia não quer permitir que eu saia de lá. Então, a cada vez que eu vou tentando caminhar em direção a Deus, o diabo ele não fica feliz com isso. Ele não fica feliz com isso e vai criar uma série de empecilhos para que eu cresça em Cristo. E por incrível que pareça, Deus tomou cuidado, né, usando Paulo, que escreveu em Efésios, né, Efésios 6:10, ele escreveu exatamente um capítulo da Bíblia relacionado à guerra espiritual. Você acredita que nós vivemos em guerra? Qual que é a tua visão espiritual? Depois de todas as todas as nossas conversas, e tanto ao vivo aqui, quanto os da segunda-feira e tudo mais, para mim é muito óbvio que existe uma guerra e que se a gente está ganhando ou perdendo depende mais da gente mesmo sobre as coisas. E isso é uma coisa muito séria, né? Nós acabamos não enxergando, mas hoje nós vamos falar sobre alguns versículos que vão abrir os nossos olhos e começar a entender algumas coisas que acontecem na nossa vida. Porque existem vários tipos de guerras, né? Vamos falar sobre um tipo de guerra, por exemplo, guerra relacionada a poder. Bom, a Coreia do Norte, por exemplo, a guerra lá do presidente especificamente é porque ele quer poder. Né? Você pega e contra, por exemplo, guerras de território. Você pega aí a briga com a Rússia. Né? A guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia é territorial. Né? Eles querem tomar posse do terreno do outro porque tem petróleo, porque tem seus valores lá. Né? Existe a guerra religiosa. Né? A religiosa é o que está acontecendo em Israel. Né? Então, é triste ver o que acontece naquele lugar. E a gente vê, infelizmente, guerra de time de futebol. Então tem times que se degradiam dentro do campo e tem aqueles que ainda se estendem e vão para fora do campo fazendo coisas ainda piores. Então guerra existe em todo lugar. Mas vamos imaginar assim, Alex, que você pertença, né, a um grupo e lá onde esse grupo que você pertence, você se destaca, você o líder daquele grupo vê você com bons olhos, né? Mas um belo dia você chega para ele e diz assim: para mim deu, eu vou embora. Pô, você era importante para aquele grupo e você disse que simplesmente vai embora. O líder daquele grupo vai fazer o possível e o impossível para te convencer para você voltar. E principalmente se você disser que você está indo para o adversário dele, aí é pior ainda. Então isso acontece, né, quando nós estamos nos desligando do mundo e buscando o céu. Nós estamos nos desligando das coisas que acontecem, dos maus hábitos, das coisas que são normais nesse mundo e buscando esse relacionamento com Deus. Porque quando a gente tenta entender assim, ó, a gente já falou isso e é uma fala pesada de se falar, mas é real. Quando a gente fala que o príncipe deste mundo é Satanás, isso assusta, né? Aquela primeira vez que eu perguntei para ti quem que é o príncipe desse mundo, você falou que era Deus, Jesus, né? E eu também falei isso já acho que já tinha 2 anos de caminhada em Cristo. Quando eu fui ouvir isso, eu disse, não pode ser. Deixa eu ler na Bíblia isso. E realmente tem lá em João 14:30, em 2 Coríntios 4, capítulo 4-6, e lá em Efésios 2:2. Em todas essas passagens você pode abrir lá e a palavra de Deus diz sobre isso, né? Que o príncipe desse mundo é Satanás. E não fica muito difícil da gente acreditar nisso, né? Porque quando você olha tudo o que acontece hoje na política, né? Quando você olha tudo o que acontece hoje na televisão, quando você olha tudo o que acontece nesse mundo como um todo, você começa a crer que não é, e essas coisas não são dirigidas por Deus, né? É verdade. Entende? Na verdade, né, não faz sentido dizer que esse local é de Deus, né? Então, o que acontece? É uma palavra difícil, é impactante. Eu, quando soube pela primeira vez, tive impacto porque eu não entendia. Mas quando você começa a estudar e começa a entender que existe uma diferença muito grande, as coisas que estão ligadas ao mundo
e as coisas que estão ligadas a Deus, né, lá no nosso segundo encontro, a partir do momento que você... No primeiro encontro, nós deixamos muito claro sobre isso. A diferença do mundo e a diferença do céu. Então, hoje nós moramos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós pertencemos a Cristo. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Agora, vamos imaginar o seguinte. Então, vamos imaginar que você está no meu grupo e você é muito importante para o meu grupo. E você diz para mim, eu vou embora. Eu vou dizer, não vai. Não, eu vou. Mas para onde você vai? Vou para o teu concorrente. Não vai, fica aqui. E como, obviamente, o diabo usa de artifícios baixos, né? Ele vai fazer tudo para te prejudicar, para você não ir lá. E aí que entra a guerra espiritual. Quando a gente lê Efésios 6:10, a gente fica assustado, e é o que nós vamos hoje rodar sobre isso, né? Sobre a passagem de Efésios ali, que fala sobre guerra espiritual. Fala sobre a necessidade de nós botarmos a nossa couraça, né? Todas as armaduras que Deus nos proporciona. Agora, nós, quando começamos a acompanhar, a entender como são como a igreja, como que é a palavra de Deus, a gente pensa em quê? Pensa em anjinho, né? Quando a gente fala de Deus, a gente pensa em anjinho, a gente pensa em coisas boas. Só que é necessário que exista estratégia. E nós precisamos entender o que acontece por trás dos bastidores, porque existe uma guerra espiritual forte, e uma guerra espiritual muito forte. Quer ver? Vamos começar da seguinte forma. Vamos imaginar hoje o dia estava bonito, né? Uhum. Acho que estava sol em Joinville, mas assim, você saiu de casa, você olha aquele sol lindo, e você diz, hoje vai ser um dia maravilhoso. Aí você sai de casa, pega teu carro, bota o som e vai embora. Certo? Certo. Errado. Não? A partir do momento que você levanta, você tem que começar a se revestir, a se proteger. Nós temos que usar as ferramentas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porque ao nosso redor existem guerras espirituais e nós precisamos estar revestidos, protegidos contra isso. Então eu, por exemplo, quando eu saio de casa, todo dia de manhã eu digo, Senhor, peço que Tu venhas me protegendo, que venha acampando os Teus anjos ao redor do meu carro, que Tu me dê sabedoria para tomar as decisões certas, envia os Teus anjos cuidando do meu filho, cuidando da minha filha, né? Que Tu venhas, ó Pai, dando sabedoria à minha esposa, que ela trabalha numa escola cristã, que Tu venhas protegendo, dando direção. Eu preciso lançar uma rede de unção sobre a vida deles para que eles estejam protegidos. Mas para que precisa isso? Vamos imaginar o seguinte. Hoje um soldado foi definido que está acontecendo uma guerra em alguma fronteira nossa e você é soldado lá do exército. Eles dizem, Alex, se prepara e vai lá porque você vai entrar no batalhão junto que vai enfrentar lá a trincheira lá da fronteira. Aí você vai lá, pega uma havaiana, né, um shorts amarelo, uma camisa branca, né, um bonezinho e vai. É assim que você vai para a guerra? Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Né? O amarelo vai chamar atenção. Preciso de uma roupa camuflada. Preciso de um sapatão para pisar na pedra, pisar na areia, pisar no prego. Eu preciso de de capa, eu preciso de capacete, eu preciso de arma. Mas por que você precisa de tudo isso? Você está indo para uma guerra, né? Para no mínimo me auxiliar. Para te auxiliar, para te proteger. E na vida espiritual não é diferente. Não é diferente. E esse é o grande erro de nós cristãos. Nós andamos por aí como se nada fosse. Entende? Nós acreditamos muito aqui na força do nosso braço. Vamos imaginar o seguinte, hoje você comentou que está querendo uma negociação com uma nova empresa nos teus negócios, né? E aí tem uma empresa que você vai ter um negócio agora, que você vai ter uma reunião. Qual que é o teu papel? O teu papel é orar para que essa reunião aconteça conforme a vontade de Deus. Você tem que repreender todo o espírito de rejeição, de contrariedade. Você tem que entrar com as tuas ferramentas, porque você acha o seguinte,
Se você não pertence mais ao mundo e você pertence a Deus, você acha que o príncipe daquele mundo que você pertencia está feliz? Você acha que o príncipe desse mundo está satisfeito com isso que você está fazendo aqui, abrindo o canal para que a gente possa trabalhar para muitas e muitas pessoas? Não. Ele está furioso contigo. Está furioso. E o que ele puder fazer para te prejudicar, para te impedir, para te desanimar, ele vai tentar fazer. E quais são as possibilidades de... Como como o demônio consegue atrapalhar? Quer ver? Eu vou falar uma coisa básica para vocês entenderem como a gente... Eu sempre digo que nós temos o ombro aqui, porque o Espírito Santo aqui senta aqui e o Satanás senta aqui. Quer ver? Vamos imaginar o seguinte. Você, pessoal que gosta de jogar bola. Aí você vai jogar bola num dia à tarde, lá o jogo é 8 horas da noite, se estende até 10 horas da noite. Aí você pega, terminou o jogo, pô, já passou do horário. Mas quando você vai sair do jogo, o Espírito Santo diz assim, passa lá naquela lanchonete e leva um sanduichinho que tua esposa gosta. Leva para ela, né? Já que você chegou tarde, tá saindo tarde do teu jogo. Isso é o que o Espírito Santo vai dizer para ti. O que o diabo vai falar? Que? Sanduichinho? Esquece, cara. Ela vai estar dormindo na hora que você chegar e ainda quando ela chegar, se ela acordar, ela vai meter a boca em você. Qual dos dois você vai ouvir? Então, esse é um exemplo pequeno da guerra espiritual. Já não aconteceu, por exemplo, de você estar conversando com a tua esposa, estar conversando com, de repente em casa, está tudo tranquilo, de repente a coisa vira e inicia uma discussão? Por quê? A palavra de Deus fala ali em Efésios que nós temos que nos revestir contra os dardos inflamados do inimigo. Você sabe o que é o dardo, né? Dardo, você tem aquele alvo, né? Uhum. E tem aquela flechinha que você pega e joga. E o diabo faz isso. Ele pega coisas para vir confundir, para vir perturbar a vida de nós no dia a dia. Então nós vivemos uma guerra espiritual muito forte. Só que o que acontece? Quando nós olhamos aqui em cima, nós não temos olhos espirituais para ver essa guerra espiritual. Mas ela existe. Por isso que eu preciso estar revestido, eu preciso estar protegido, eu preciso estar preparado para a guerra. Talvez o pessoal que está nos ouvindo pela primeira vez, talvez esteja ouvindo esse posicionamento, acha que é um sentido exagerado. Mas uma coisa que a palavra de Deus fala em Efésios é o seguinte, nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Nossa guerra é contra o espírito e a potestade. Vamos imaginar o seguinte, hoje, Alex, além das nossas relações comerciais, além dessa parceria que nós temos aqui, nós somos amigos, certo? Agora, pode acontecer do diabo plantar alguma coisa que nós acabamos, que venha destruir essa relação, que venha nos separar sobre isso. Então nós precisamos cuidar disso. E aí vamos imaginar que aconteceu alguma coisa e você, no momento de fúria, fala um monte de besteira, me xinga, fala para mim, me manda embora e tal. Nesse momento eu preciso ter discernimento de espírito, porque a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Nossa guerra é contra o espírito e a potestade. Eu tenho que ter discernimento de espírito, voltar atrás e dizer, Alex, você não está bem agora. Vamos ter paciência. E eu não posso ter raiva de você, eu tenho que ter raiva daquilo que está em você. Então nós, espiritualmente, nós acabamos sendo influenciados. Aí você vai dizer, pô, mas eu sou cristão, você acha que o diabo vai me influenciar? Vai. Eu acho que, né, se ele tem a oportunidade, ele vai incomodar o tempo todo. Ele vai incomodar. Mas eu tenho que abrir um parênteses aqui, porque tem uma palavra que eu não entendo o que significa. Fala. O potestade. O que é? Potestade, é espírito e potestade. Na verdade, existe no reino espiritual, nós temos o lado do bom e o lado do mal. Então, o lado do bom tem os anjos, serafins e por aí afora. No lado do mal também tem outros espíritos que falam sobre isso. Então, potestades são espíritos do mal. Entende? Esquece a denominação, mas a guerra ela é espiritual. A guerra do mal com a guerra do bem. Então, o que acontece? Existe, e principalmente nesse nosso encontro, né, chamado 12 semanas,
né? 12 passos e um destino. Durante essas 12 semanas, nós estamos caminhando. Se uma alma, não duas, né? Porque você já é a primeira. Se 2 almas se converter por causa desse trabalho que a gente está fazendo, isso já é uma vitória para o reino de Deus. Significa que são 2 almas a menos que pertencem ao inferno. São 2 almas a mais que vão para o céu. É uma guerra espiritual e nós precisamos entender isso. Então, aquelas pessoas que pertencem ao mundo, elas estão cegas. É igual aquela leitura que nós lemos da cegueira espiritual. Elas não conseguem enxergar que está errado. Elas não conseguem enxergar que isso está levando à morte elas. E nós lemos claramente quais são os frutos da carne. A bebedeira, a farra, a prostituição, a indecência. E nós precisamos nos livrar disso. Precisamos nos separar disso, né? E a partir do momento que eu vou tentando me afastar, o diabo vai me perseguir. E é uma guerra espiritual, para não desanimar. Quer ver uma guerra espiritual interessante? Todos nós sabemos que precisamos ler a Bíblia. Todos nós sabemos que precisamos orar. É fácil isso? É fácil. E por que a gente não consegue? É verdade. Você vai ler, começa a te dar sono, você vai ler, te dá preguiça. Sabia que... Eu gosto muito de contar historinhas, né? Aí um dia, o capeta maior pegou e disse o seguinte: nós precisamos fazer uma reunião no inferno. Todos os capetinhas vêm que nós precisamos nos reunir. Aí foi todos os capetas lá para aquela sala de reunião e tal. Bom, pessoal, silêncio, vamos começar a reunião. Aí ele disse: mas o que é? O que nós vamos falar? Calma, todo mundo. Aí ele falou: nós estamos com um problema. As pessoas estão com tempo para ler a Bíblia. As pessoas estão com tempo para ir em culto, ir à igreja, e nós precisamos acabar com isso. O que nós vamos fazer? Aí um levantou assim: vamos inventar um negócio para botar no telefone que conta a fofoca da vida de um, de outro, tá? Vamos botar o nome de Facebook. Boa ideia. Vamos inventar o seguinte: vamos inventar um filme que comece e que nunca acabe, que daí o cara vai ficar assistindo. Vamos botar o nome de série? É uma boa. Vamos fazer o seguinte: vamos vamos lançar revista, vamos fazer festas, nós temos que deixar esse povo, vamos inventar novelas, vamos criar uma forma do povo não ter tempo de buscar Deus. Boa ideia, então vamos lá, pessoal, vamos lá. E o pessoal foi e lança essas coisas, cara. Você entra hoje no Instagram e você perde fácil 1h30 ali. E o que te agregou? Merda de... desculpa, nada. Você está entendendo? Então, assim, a guerra espiritual para nos impedir a buscar Deus, ela é muito forte. E a gente não enxerga. Por quê? É invisível. Mas nós precisamos ter entendimento, né, que o diabo vai fazer de tudo porque ele não quer perder você do mundo. Tem uma historinha bastante interessante. Não é historinha, isso é real. Tem um amigo meu que ele estava conversando com uma amiga, estava tentando falar de Jesus para a pessoa e falou sobre as batalhas espirituais. Precisamos fazer jejum, temos que ir na igreja. Então aí a menina pegou e falou para ele assim: vocês falam tanto dessas batalhas, vocês falam tanto dessas perseguições espirituais. Na minha vida não tenho nada, não me preocupo, não acontece nada comigo. Ele disse: mas é claro, você pertence ao mundo. Quem vai querer roubar do mundo? Ninguém? A partir do momento que você toma uma posição na tua vida e começa a se dirigir em direção a Cristo, aí é que vão começar as perseguições. Você está entendendo? Então ele disse: é claro, você não passa por nada porque você pertence ao mundo. Quem vai te tirar do mundo? Essa é a diferença de Deus para o diabo. A palavra de Deus lá em João 10:10 diz o seguinte: o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que te dê uma vida e uma vida em abundância. Então, o que acontece quando a gente olha nos aspectos do mundo? Eu não posso dizer que o mundo é ruim. Não posso dizer que o mundo é ruim. O mundo é muito interessante. A vida é muito interessante. Tudo que o mundo oferece é fantástico. Só que me leva para a morte. Então, eu preciso buscar as coisas do alto para me levar para a vida.
Agora, a partir do momento que eu começo a me desprender das coisas do mundo e começo a me direcionar para Deus, o diabo fica furioso com isso. E vai criar estratégias. Eu já falei isso para ti, não sei se você prestou atenção, Alex. E eu tenho muito temor em falar sobre isso, porque é uma suposição, né? Mas você entende que o teu AVC aconteceu semanas depois de você ter prometido para mim essas 12 semanas? Você não tinha pensado nisso, Não né? reparei sobre isso. Não tinha Mas reparado. pensa. Pensa depois e volta atrás. O dia que eu soube que você teve um AVC, eu quase tive um troço. Porque para mim o Espírito Santo revelou na hora. Você vê se teu filho se colocou à disposição para ser instrumento no reino de Deus. E quando eu soube que você teve um AVC, eu disse, pronto, o diabo tá tentando botar areia nesse negócio. Tanto que quando nós viemos no primeiro podcast aqui, lembra? Eu disse, poxa, que não vai dar certo esse negócio, né? Que você estava recém-recuperado do AVC, ainda estava meio embaralhado. É verdade. Entende? Então, cara, o diabo ele queria te destruir. Então esse é um fato real. Nós temos um exemplo real aqui. A gente veio, fez um podcast pela empresa, falamos outro podcast, e depois eu vim aqui e fiz esse pedido quando você disse assim, não, beleza, vamos fazer 12 semanas então. E na semana seguinte teve o teu AVC. Então, assim, o que a gente precisa entender, né? A gente precisa se revestir, né? Ali em Efésios 6, ali no versículo 10, ele diz o seguinte, primeiro, nós precisamos ficar forte, né? Unidos com Deus. Qual é o segundo passo no versículo 11? Nós precisamos vestir a nossa armadura. Daqui a pouco nós vamos falar sobre armadura, né? Para que armadura? Para que nós possamos estar protegidos, né? Nós precisamos entender que as guerras que nós temos, elas não são humanas, são espirituais. E aí vai um recado para vocês aí que têm problemas de perdão, porque tiveram discussões com pais, discussões com irmãos, discussão com parentes ou com alguém. Reflita se isso não é uma guerra espiritual, aonde em vez de você ficar com raiva que era uma guerra da área espiritual, você acabou botando a culpa no ser humano. Então o ser humano em si, ele é bom. Agora, o que está nele é o que nós temos que... Então, a nossa guerra não é até contra o homem, não é contra eu e você. É o que está em nós no momento. Então, isso vale muito a pena para os casais, né? O homem ou a mulher que tem o discernimento, que está entrando numa discussão e vê que aquilo lá não reflete aquilo que a pessoa pensa, ele deveria simplesmente parar. Não vou falar mais nada, sai. Volta atrás. Por quê? Não tem como acontecer uma guerra só com um. Sempre tem que ter dois. É verdade. Então, se esse aqui para, o outro vai parar. Então, é importante a gente falar isso, né? E é importante que a gente entenda, assim, porque tem pessoas que dizem assim, mas eu vou na igreja, eu frequento, de vez em quando eu leio a Bíblia. Outra história, né? O cara estava vindo em cima do muro, aí olhou para o lado, os capetinhas, aí, rindo, festando. Aí ele olhou do outro lado do muro, os anjinhos desesperados, desce. E ele não conseguia entender. E ele em cima do muro. Ele perguntou, os capetinhos, por que vocês estão rindo tanto aí? O muro é nosso. O que significa isso? Você não pode ficar no meio termo. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Não tem um meio termo, né? Se você for ler lá em Apocalipse, tem uma passagem que ele diz assim, nem frio e nem quente, mas morno eu tenho vontade de te vomitar. Então eu preciso tomar uma posição na minha vida espiritual, né? Porque até tem um filme muito interessante chamado Quarto de Guerra. Não sei se já assistiu esse filme. É um filme interessante, recomendo vocês assistirem. É um filme onde a mulher ela se coloca num quarto e se coloca a orar, né? Só que bem no começo do filme, essa mulher vai na casa de uma outra mulher que começou a ministrar a vida dela.
E ela estava tentando falar de Deus, e ela falava que era mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, daí ela pegou e serviu um café morno para ela. Aí quando ela foi tomar o café lá no filme, ela disse, ui, mas esse café tá morno? É isso que eu queria te falar. Deus quer que você seja quente. Então, nós precisamos prestar atenção nesse tipo de coisa, né? Então, precisamos tomar uma posição na nossa vida. Qual é o objetivo do nosso encontro aqui? É provocar as pessoas a fazerem coisas diferentes. Eu quero coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Não tem como. Não faz sentido. Entende? Se eu quero coisas novas, eu preciso fazer coisas diferentes. No último podcast, eu dei uma revisada até para me preparar para os próximos, né? E é interessante a importância de a gente poder analisar as coisas que nós fazemos no dia a dia, né? Nós precisamos refletir as coisas que nós fazemos para poder tentar fazer coisas melhores. É importante que a gente entenda o que está acontecendo na nossa vida, porque assim não tem como eu esperar coisas novas fazendo as mesmas coisas. Então se permita, né? Permita com que você, se você não acredita em 100% nisso, faça uma experiência. Porque eu, sinceramente, nunca ouvi ninguém chegar e dizer assim, cara, eu tentei buscar Deus e, cara, é uma furada. Não, é uma furada, me arrependi. Não, eu só fui lá, só me arrependi, só não sei o quê. Não, cara, não tem. É o tipo do remédio que não tem contraindicação. Então, nós precisamos começar a entender que a nossa vida, nós precisamos estar preparados para a nossa vida, né? Por exemplo, quando eu saí de casa para vir para cá, eu pedi para que Deus acompanhasse a minha viagem, que Deus protegesse a minha viagem, que Deus permitisse que eu chegasse aqui e chegasse em condição de poder estar aqui. Pedi para que Deus me desse sabedoria e que eu pudesse ser aqui um instrumento na mão dele. Porque de repente eu podia me embaralhar aqui, podia confundir as palavras e podia não conseguir fazer esse instrumento e falar. Então nós precisamos começar a desfrutar de uma coisa que Deus nos tem disponível. Basta nós pedirmos. Então, quais são as armaduras, né? A primeira armadura que é falado em Efésios é o cinto da verdade, né? Quando a gente olha a palavra cinto da verdade, a gente fica pensando, mas um cinto aqui que bota da verdade, o que é? Então, a tradução específica é assim, a verdade liberta. Tanto que, se você for ler lá, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, quando a gente fala sobre verdade, verdade é a palavra de Deus. Então, quando a gente está na palavra de Deus, nós automaticamente estamos libertos. O cinto, ele une a armadura. Então, quando eu estou com a minha armadura, ele tipo liga, ele prende. Então, por isso que é esse exemplo de cinto. A verdade ele une com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade e as suas palavras verdadeiras estão escritas na Bíblia. Então, primeiro passo, né, é estar com a verdade. E saber o que é o discernimento entre o certo e o errado. Porque a gente já falou lá nos primeiros, né? É correto fazer isso ou não é? Faço isso ou não faço? O que eu digo? Leia no manual. A Bíblia tem um manual para saber o que eu devo fazer, né? Qual que é a segunda armadura? Ele chama-se couraça da justiça, né? O que é couraça da justiça? Jesus, ele é a justiça. Qual que é o grande problema meu, teu e teu? Nós queremos reagir. Nós queremos nos vingar daquilo que é feito contra nós. Nós precisamos entender o seguinte, Jesus é o nosso advogado. Quando nós olhamos qual é a função do advogado, o advogado é a pessoa que fala por nós. E quando nós vamos numa audiência, eu como réu, eu não posso falar nada. Quem fala por mim é o meu advogado. A mesma coisa na vida real. Então, a justiça é Jesus. É Ele que vai resolver se você foi caluniado, se você foi prejudicado, se você teve perda. Ele vai resolver isso. Agora, se você se mete a resolver, ele cruza o braço e deixa você fazer. O problema é teu, ele. Já que você quer resolver, resolva você, né?
Então a couraça, ela protege o teu coração, a justiça de Deus protege o pecado. Quando você se arrepende e seus pecados e dedica a sua vida a Jesus, ele apaga a injustiça do pecado no seu coração. Você veja que interessante. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado e pedimos perdão para Deus, Deus nos perdoa. E a palavra de Deus diz que ele não se lembra mais dos teus pecados. Então, se você perguntar, pô, Deus, lembra aquele que eu pedi perdão ontem? Ele vai dizer o quê? O quê? Eu não me lembro mais. Ele apaga. Então, você veja que misericórdia é isso, né? Ele te dá a condição de você realmente ser restaurado, como se tivesse resetado o teu computador, né? Então isso é maravilhoso, essa grandeza do Senhor de poder, a partir do momento que você se arrependeu e pedir perdão, apagar os teus pecados. E como é que a gente entende que isso acontece, que está suficiente isso? A palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para entender. Quando você tem uma série de versículos que eu amo, por exemplo, a palavra de Deus diz que 1 ou 2 falando em nome dele, ele está presente. Eu tomo posse disso, ele está aqui. Certo? A palavra de Deus diz que tudo que 2 ligarem aqui na terra será ligado no céu. Então, se nós orarmos juntos e pedirmos uma coisa, isso vai ser ligado no céu. Então, tem uma série de coisas. Tem um versículo que eu gosto muito também, que diz que o amor encobre multidões de pecado. Então, eu saio amando todo mundo. Desde o porteiro, desde a recepcionista, todo mundo eu amo, cuido, dou atenção. Se o amor encobre o pecado, quanto mais eu amar, mais meus pecados vão ser cobertos. Então eu preciso tomar posse disso, né? E aqui está falando isso. A palavra de Deus diz que a partir do momento que eu me arrependo e eu peço perdão para o Senhor, os meus pecados são apagados. Ele não lembra mais dos teus pecados. Agora o diabo não. O diabo vem e diz, Alex, lembra? E aí você diz o que para ele? Você está errado. Porque o diabo, ele é acusador. Um dos títulos que ele tem é acusador. Ele se lembra aquele negócio que você fez lá atrás? Né? Aquilo lá, você não é digno. Você não é digno de ir na igreja. Você não é digno de fazer oração na hora de comer. O diabo acusa. Teve uma época que nós estávamos numa célula e eu pedi para um rapaz orar e ele disse, eu não sou digno de... Como não é digno? O diabo fala que não é digno, cara. O diabo fala que você não deve ir na igreja porque você é pecador. Então ele vai acusando você e nós precisamos ter esse discernimento disso, né? Pegou? Sim, parece que o foco o foco do demônio e, consequentemente, o nosso foco às vezes é na culpa, né? E realmente a culpa, ela incomoda muito. Então, se tu não tá bem preparado para receber isso... Se a tua consciência não está tranquila, isso fica te incomodando. Mas é importantíssimo você tomar posse do que a palavra de Deus diz. Se arrependeu? Se arrependeu. Pediu perdão? Pediu perdão. E pede para quem? Para Deus. Para Deus. Nas tuas orações. Senhor, eu peço perdão, eu me arrependo desse meu pecado. Você veja que interessante, é uma coisa, agora quando eu for falar o pessoal vai até se assustar. É assim, ó, o cara estuprou uma menina de 10 anos, né? Foi preso, foi pra cadeia. Chegou lá na cadeia, ele acabou tendo encontro com Deus, ele se converteu, ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus e uma semana depois ele morreu. Esse cara foi pro céu ou não? Foi. Foi. Então, qual é o que a maioria das pessoas falam? Tem muitas pessoas que querem sair do mundo e vir para Cristo. Tem muita gente. Só que ele diz que ainda é cedo. Deixa eu aproveitar um pouco mais. Mas Sério, eu nunca tinha escutado isso antes. É defu isso. Não faz sentido. Todo mundo sabe que o que está fazendo está errado. Pode falar, você, por que você não vai? Não, ainda é cedo. Principalmente aqueles que já conhecem a palavra. Tem pessoas que foram para a igreja e acabaram caindo por algum motivo e foram para o mundo. Mas, cara, vamos conhecer a palavra, vamos lá, tudo. Não, agora ainda não. Como quem diz, vai chegar um momento que eu vou lá, mas agora deixa eu curtir.
Infelizmente é isso. Só que hoje eu não sei o que vai acontecer quando eu voltar para casa. E se eu morro? E se eu não estou em aliança com Cristo? Cara, eu vou para o inferno. Não tem. Não tem. É que isso, infelizmente, ele é impalpável. Enquanto as pessoas... ninguém voltou de lá para dizer como foi. Mas está escrito na palavra de Deus. Então, eu preciso ter esse entendimento e estar me protegendo com as armaduras, né? Outra armadura é sapato de prontidão do Evangelho da Paz. Então, deixe que Deus dirija os seus passos, dirija os seus caminhos. Os sapatos protegem os pés, o Evangelho da Paz protege o seu caminho. Então, nós muitas vezes queremos discutir com as coisas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, você e tua esposa acordam 9 horas da manhã, no sábado. Aí a mulher demora quase 2 horas para preparar as roupas, as coisas para sair, que você vai visitar lá em Blumenau, lá a família dela, é isso, né? Uhum. Aí vocês pegam o carro e vão quando vocês estão ali já em, sei lá, já faz meia hora que vocês saíram. Putz, esqueci o gás ligado. Ou esqueci a chave em casa. Precisamos voltar. Qual é a tua primeira reação? Provavelmente um palavrãozinho. Mas você está errado. Sabe por que está errado? Eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que foram fazer uma coisa, não deu, voltou, e quando voltou aconteceu uma coisa, um acidente, alguma coisa parecida. Se você entende que tua vida pertence a Cristo, deixe com que Ele dirija todas as coisas. Tem um versículo que diz assim, em tudo dai graça. Outro versículo diz assim, todas as coisas provêm de Deus. Né? E tem outro que é Romanos 8:28, que é todas as coisas... Fugiu agora, daqui a pouco vem. Então, o que eu digo para ti? Quando a tua vida pertence a Cristo, Ele está na direção de todas as coisas. Ele sabe o certo, Ele sabe o errado. Nós estávamos esses dias numa viagem, nós estávamos na Argentina e nós devíamos pegar o voo para voltar para o Brasil. Na hora que nós entramos para fazer o check-in, os funcionários da companhia aérea entraram em greve. Era uma sexta-feira cedo. A previsão era para nós chegar sexta-feira à noite em Curitiba. Conclusão, tivemos que ficar mais um dia. Aí no outro dia tivemos que dormir em São Paulo. Conclusão, nós tivemos que chegar na segunda-feira, no domingo. Eu, com meu discernimento, amém, se é para ser, vamos aceitar e vamos ser assim. E a nossa previsão era sair de manhã na sexta e chegar sexta à noite em Curitiba e daí descer a serra. E no outro dia eu fui ler uma reportagem de um engavetamento de 6 carros na descida da serra e morreram quase 6 pessoas. Será que não era... Se eu fizesse tudo certo, será que eu não estaria no meio daqueles carros que foram... Então, quando eu conheço a palavra de Deus e eu sei que Ele está na ordem de tudo, quando acontecem essas coisas que não estão programadas, amém, tudo bem, vamos voltar lá pegar a chave, sem palavrão e sem reclamação. O dia que eu tive mais dificuldade para exercitar esse versículo foi um dia que eu estava indo para Chapecó e eu passei num buraco que furou os 2 pneus. Aí eu olhei para um pneu e olhei para o outro e fiquei pensando, como que eu posso dar graça a todas as coisas, né? Mas amém, vou dar. Liga pro seguro, manda vir, vamos esperar. Então você tem uma vida muito mais em paz quando você sabe que tua vida é dirigida por Deus. Então, sapato de prontidão. Se Deus quer te levar para um lugar, vá. Se Deus quer te trazer para outro, vá. Aceite. Pegou? Peguei. Mas esse é mais difícil para mim. Mas você vai chegar. Você tá... uma coisa interessante, agora há pouco eu até ia comentar com o pessoal que está assistindo. Cara, nós estamos no 5º encontro. Quando nós começamos, lá no começo, a gente estava tomando leitinho na mamadeira. Né? Aí já veio papinha.
né? Daqui para frente nós estamos comendo carne sólida, o negócio vai ser mais forte, mais pesado, é mais informação, mas a vida é assim. À medida que a gente vai se aproximando com Cristo, as coisas vão ficando mais fortes. Vamos seguir? Vamos seguir. Escudo da fé. A fé vence o inimigo, o escudo protege das setas e a fé protege os ataques do diabo. A fé lhe ajuda a defender das acusações, das dúvidas, das tentações do diabo. Então, o que acontece? O escudo é aquilo que o cara, como que é o Capitão América tem lá, né? Então tá segurando aqui. E quando ele fala sobre as setas, alguns falam dardos, né? São coisas que são lançadas. Então eu preciso estar me protegendo para que nada disso me atinja. Então eu preciso ter esse entendimento, porque assim, ó, você veja, defender de acusações, dúvidas e tentações do diabo. Então o diabo vai criar situações para que você talvez seja tentado. Ele sabe quais são os teus pontos fracos. Então vai tentar te atacar por essas áreas. Então é esse entendimento, porque quando você lê Efésios 6, você lê, se está escrito na Bíblia, é porque existe. E Deus falou, é porque eu preciso começar a prestar atenção. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a enxergar as coisas que acontecem de uma forma um pouco diferente. Então, precisamos entender que a guerra espiritual, ela existe e é preocupante. Outra ferramenta é o capacete da salvação, né? Então, Jesus salva. O capacete protege a cabeça, a salvação protege os pensamentos e Jesus salva da escravidão e do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Uma coisa o que ele está querendo dizer é o seguinte: uma coisa que nós como cristãos precisamos mudar é a nossa natureza. E não podemos mudar a nossa atitude. Vamos dizer assim, por exemplo, eu tenho uma fraqueza com meus olhos que quando eu vejo uma mulher bonita eu pego e olho para ela. Isso é um problema. A partir do momento que... um problema, olhar uma mulher bonita não é um problema. O problema é olhar uma bonita e desejar essa mulher. Aí ele acaba se tornando... se torna lascívio o nome desse pecado. Agora, quando eu quero mudar, eu não quero mais ter esse comportamento, eu preciso mudar a minha natureza. Eu preciso ver uma mulher e admirar a beleza dela, como ela é. E isso, ok. Agora, se eu desejo essa mulher, eu preciso mudar a minha natureza. E não pode ser desse jeito assim. Vai passar uma mulher... Eu não posso ficar assim. Isso não é mudar a natureza. Isso aqui é mudar a atitude. Entendi. Eu preciso mudar a minha natureza. Eu preciso entender que isso não mais faz parte da minha vida. E isso é o mais difícil. Por isso que a capacete da salvação, nós precisamos começar a botar aqui na nossa mente só coisas boas. Por isso que eu digo, cuidem com o que vocês veem. Porque aquilo que você vê começa a programar. E aí você começa a ver mais vezes. Então, quanto mais você quiser melhorar, comece a olhar para coisas que são de Deus, coisas que são boas. E vamos para o sexto e último ferramenta, é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito, a espada fere e defende do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida, a palavra de Deus, ele dá poder para derrotar o inimigo. Então, a espada é a tua Bíblia. Então, a espada é aquilo que você faz assim, sabe? E tal. Por quê? Porque ali estão todas as informações. Aquilo ali é a tua espada, aquilo ali que vai te dar vitória, aquilo ali que vai te dar direção para que você possa vencer o que tem te perturbado. Então, assim, eu sei que quando a gente fala sobre a área espiritual, é uma coisa que é difícil de entender. Mas uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: nós somos formados de 3 elementos. Nós somos formados de corpo, alma, que é o nosso sentimento, nosso desejo, nossa vontade, e espírito. O espírito é o sopro da vida que nos mantém vivo. Então, realmente é uma coisa difícil de entender. Como que é o meu espírito? Como é que ele vive? Como é que ele está em pé? Então, imagine o Espírito de Deus. Então, eu preciso que o meu espírito, com o Espírito de Deus, estejam em comunhão para que eu seja uma nova criatura, uma criatura melhor. Então, todas essas ferramentas, né, que a gente fala sobre
para nos proteger, eu preciso usar todas essas ferramentas orando. Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá proteção, me dá habilidade para ler essa Bíblia, me dá direção para que meus pés vão no caminho certo, permita que eu só fale a verdade, permita que eu viva a verdade. Então eu vou orando e vou vivendo com todo esse contexto aqui, para poder estar vivendo em harmonia. Amém? Amém. Eu pensei tanto, acho que esse episódio eu vou assistir de novo e de novo e de novo algumas vezes, para que eu consiga entender um pouquinho melhor tudo o que tu falou hoje. Eu digo que é uma comida graúda, é uma palavra realmente nova para quem não tinha conhecimento, mas ela é a essência. E eu tenho certeza que quem entendeu bem o que nós explicamos hoje, ele vai poder administrar a vida dele de forma diferente. Por que eu digo administrar a vida dele de forma diferente? Porque hoje nós reagimos de uma forma instantânea na parte física. E eu preciso ter o discernimento que a área espiritual afeta o comportamento das pessoas. Então, tem muitas pessoas que têm na sua mente que a esposa dele é adversária dele. Por quê? Porque só brigam, só discutem. E às vezes a pessoa não entende que tem algumas brechas que um dos dois tem deixado no casamento que permite que isso entre na tua casa. Então, é bastante coisa. Então nós precisamos estar protegido, revestido, para que nenhuma dessas setas, desses lances, dessas coisas que sejam nos atacados, que sejam lançados contra a nossa vida, possam nos atingir. Mas estuda, ouve, lê, e se estiver com dúvida, escreve lá, a gente faz um contato e vai esclarecendo as coisas à medida que vai evoluindo. Combinadíssimo. Ok? Bota a tua armadura agora. Amanhã de manhã, antes de sair de casa, vamos orar, vamos pedir discernimento, vamos revestir, vamos nos proteger. Vamos entender que agora nós precisamos sair de casa com toda a nossa armadura preparada para enfrentar esse dia. Meu Deus do céu. Ai, Deus. Tu entendeu tudo isso que aconteceu agora? Se tu não entendeu, escuta de novo. Vale a pena assistir de novo, todas as vezes que precisar, até que tu consiga realmente entender. Sobre o nosso próximo episódio, qual é o tema? O próximo episódio nosso, nós vamos estar falando... na verdade, existe uma continuidade. Ela vem agora, nós vamos buscar, a partir do momento que eu venho na minha transformação, eu venho vencendo a minha guerra espiritual, eu deveria estar agora caminhando por um outro batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Quando os discípulos estavam com Jesus, um pouco antes dele ser levado, Jesus orientou eles: vocês não saiam daqui enquanto vocês não receberem de cima poder. E quando Jesus ressuscitou, ele voltou e derrubou sobre a vida deles a unção, que foi a época de Pentecostes, onde todos eles receberam a unção do Senhor, e aquilo ali deu poder para que eles pudessem sair curando, abençoando. Então, como é que eu consigo? Quando vem o batismo do Espírito Santo? Só Deus sabe. Como é que ele vem? Com a intimidade, com o relacionamento. Então, nós já aprendemos muitas coisas. E amanhã nós vamos pegar essas coisas que nós aprendemos, no próximo encontro, né? E vamos encaixando nos lugares certos para mostrar agora. Bom, eu já sei o que é guerra espiritual, eu já sei o que é certo e errado, agora eu preciso caminhar no meu objetivo. Eu preciso buscar esse batismo, eu preciso buscar essa unção nova para poder receber poder de Deus. Amém? Amém. Vai afiando a espada aí. Ansioso. Então tá bom. Para ti que tá participando com a gente aqui, ao vivaço ou não ao vivaço, muito obrigado pela tua participação e bom final de semana. Bom final de semana a vocês e até a próxima. Até.